Como sempre, vai ter spoiler do filme inteiro, hein? Oi, eu sou o Cowboy Toybani e você tá ouvindo o Cowboy Digiflix. Hoje vamos falar sobre obsessão. Antes de assistir o filme, eu tava meio sem entender o hype e fiquei pensando, será que é tão bom assim quanto estão falando? E assim que começou, eu percebi que eu ia ficar obcecado pelo filme, porque é o meu gênero de terror favorito, Homem Incel. Esse filme tá sendo muito comentado, o que aumenta o seu hype, porque as pessoas estão discutindo sobre as diferentes visões que homens e mulheres estão tendo sobre ele. Sempre que eu for dizer mulheres nesse vídeo, saibam que eu estou incluindo também pessoas queer que em algum momento da sua vida já foram socializadas como mulheres. Sim, isso dá total diferença na sua visão do mundo para sempre. Bom, nesse filme a gente vai acompanhar o Bear, que é um dos homens mais patéticos e ridículos que eu já vi, mas não o único, com certeza. E o Bear consegue, de uma maneira mágica, mística, que não é elucidada no filme, a garota dos sonhos dele, Nikki. A Nikki é o tipo de garota que todo mundo gosta, sabe? Ela é simpática, interessante, magnética, engraçada e fofa. E ninguém duvida de por que o Bear gosta dela, porque é impossível não gostar dela, mas a gente nunca descobre o real motivo dele gostar dela, porque ele simplesmente nunca fala pra gente. Mas esse é o tipo de cara que é absolutamente apaixonado pela garota há muito tempo, mas ele não a conhece, ele não sabe nada de interessante sobre ela, e a gente nem tem certeza se ele realmente gosta de mulheres. Não que isso faça ele gay, mas tem muitos homens que não amam mulheres, mas são heterossexuais. O filme começa com uma coisa muito triste que quase me deixou engatilhado, mas é a morte da gatinha do Bear. E muitas pessoas traçaram um paralelo rapidamente sobre... O filme é sobre como mulheres e gatinhas são vistas da mesma maneira por um homem. Alguns caras querem uma pet e não uma namorada, ou uma empregada, ou uma mãe, mas disfarçam isso de relacionamento de qualquer maneira. Não só caras também, acho que isso vale para todo mundo. Enfim, a gatinha Sage, ele chora, ele se desespera, mas ele não toma nenhum cuidado para descartar o corpo dela, ele simplesmente joga na lixeira dentro de um saco preto esse animal tão amado dele, que a gente também não sabe de nenhum motivo porque ele gostava da gata, como ele conseguiu a gata, qual é a história dele com a gata, a gente nunca descobre. Mas enfim, logo esse drama da gata é ofuscado pelo drama da vida do Bear, que é ele nunca conseguiu chamar a Nick pra sair. A Nick, o Bear, o Ian e mais uma garota que eu infelizmente esqueci o nome, trabalham todos numa loja de música do pai dessa outra garota. Sarah, lembrei, é Sarah. O Ian é o melhor amigo do Bear e ele dá umas dicas tão incéis quanto ele já é pra como conquistar a Nick. Tipo, chama ela pra sair, usa aquele apelido que ela odeia, só fala que quer sair com ela e tal. Nossa, não, eu esqueci totalmente.
Na primeira cena do filme, na verdade, não é a cena da gata, é uma cena do Bear pateticamente tentando se declarar para Nick, só que é uma garçonete fingindo que é a Nick, para ele tentar ter alguma skill social. Isso é completamente ridículo, e foi por isso que eu percebi logo nos primeiros minutos do filme que eu ia amar ele. Como eu disse, pessoas estão vendo esse filme diferente. Temos a visão de muitas mulheres falando sobre na internet, temos a visão de alguns caras, temos teorias, e eu quero falar sobre uma que eu achei muito legal. E a minha visão sobre esse filme é a visão de que todo mundo sonha em ter uma pessoa obcecada por você, completamente apaixonada, pronta para devotar toda a sua vida para você, até o momento em que você realmente encontra uma pessoa obsessiva, neurodivergente. E daí isso vira insuportável e você não quer mais. Várias vezes que esse tropo da namorada maluca é utilizado nos filmes, as pessoas percebem essa mesma mensagem. Ah, ele queria tanto uma pessoa obcecada por ele, encontrou e não tancou 2 segundos da instabilidade mental que vem nesse pacote. Coisa que a gente tá vendo com a personagem da Brigitte, de Quem Ama Cuida também, de uma forma meio caricata, meio yandere. Essa foi a mensagem que mais ficou pra mim do filme, e também a de que muitos homens realmente não amam as namoradas. Outra coisa que me pegou é que eu fiquei o filme todo pensando se eu faria a mesma coisa que o Bear ou não. Se eu faria um pedido, que pedido eu faria e como eu ia lidar com isso. Então, o filme te bota pra pensar nessas questões morais o tempo todo. Eu já tive a minha experiência com limerância, que é quando você fica obcecado por alguém. Eu já tive várias paixões dessas, e chega em um ponto que quando você gosta de alguém e não fica obcecado, parece que não é amor de verdade. Mas eu não vou entrar muito nisso para não me expor. Eu tenho propriedade para falar quando eu digo que quando você fica obcecado, ninguém mais quer você por perto. O que acontece é que a Nick perde o colar com um cristal dela, e o cara, né, o Bear, tentando fazer uma média com a Nick, vai comprar um novo colar para ela. Só que ele é tão foda-se com relação a ela que ele acaba comprando uma outra coisa completamente aleatória que provavelmente ela nem ia gostar tanto assim. Porque a Nick não gosta do Bear. Ela não suporta a cara de idiota dele, ela vê ele como um irmãozinho e eles não têm química. Enfim, o Bear compra um Willow Wish, que é um graveto que você quebra para fazer um desejo. Isso aí é coisa de norte-americana, eu acho. Eu nunca vi mais nenhuma cultura fazendo isso. Quebrar ossinho de galinha para desejo, isso a gente roubou deles, eu acho. Ou quebrar um gravetinho, que também foi visto no filme... Ai, eu esqueci. É aquele que as crianças correm em formato de avião. Weapons ou A Hora do Mal. Esse filme é muito bom também. Eu não falei sobre ele aqui no canal, mas eu asmei. O Bear compra isso daí e sai com a Nick e os amigos dele, mesmo enfrentando o luto da gata, que nem pega ele tanto quando ele acha que pega, tá? Eu já vi muitas pessoas de luto pelos seus animais, isso não foi nem 10% do luto que uma pessoa pode chegar. Enfim, só tô sendo chato com ele porque ele é odiável. E daí ele sai com os amigos dele pra uma noite de quiz e o rolê é meio paia, a Nick não liga pra ele, a Sarah, ou Sarah, que é quem gosta dele, tenta consolar ele sobre a gata e ele caga, porque foda-se, a única mulher que ele tem interesse é a Nick, por enquanto. Depois disso surge uma oportunidade do Bear levar a Nick pra casa, eles acabam conversando no carro, ela fica numa situação meio saia justa, pergunta pra ele: você gosta de mim? Se você gosta de mim, fala logo. E nessa fica claro que ela não gosta dele. Também já estive nessa situação e sempre é muito, muito chato. Eu jamais conseguiria ter um relacionamento com um amigo meu. Ai, é só tipo, ok. Mas eu sei que muita gente não vê as coisas desse jeito, eu entendo, mas pra mim é só icky. Quando a Nick tá entrando na casa dela, o Bear resolve quebrar o graveto e fazer o desejo dele, que é: eu desejo que a Nick me ame mais do que tudo no mundo. Ele podia só ter falado: eu desejo que a Nick goste de mim reciprocamente, ou desejo que a Nick tenha interesse em mim, mas não, ele foi
Ele foi doido nessa. E, logicamente, não é culpa dele ter desejado isso, porque ele não acreditava que ia acontecer de verdade. Foi uma medida desesperada num momento infantiloide em que ele não estava conseguindo processar a falta de habilidade social dele mesmo. Pareceu que eu passei pano pra ele aqui, mas eu estou só falando que é plausível uma pessoa falar uma merda na hora da raiva, e ele é culpado sim de todas as coisas que ele vai fazer a partir daí. O pedido funciona, e a Nick fica toda paradona e volta pro carro e tenta convencer o Bear a entrar na casa dela. E ele fica tipo: "Hã? Hã? Como hã?" E ele não entende o que tá acontecendo. E isso é tão panacão dele, sabe. Tipo, no fim não era a falta de tato dele, ele simplesmente é um bananão, sabe. Ele e a Nick começam a meio que namorar. E a Nick começa a aparecer na casa dele, em dado momento ela se muda pra casa dele, e aí a gente tem um grande plot do filme, que é tipo sobre as linhas borradas ou território cinza do consentimento. Para mim, consentimento tem que ser explícito o tempo todo, num nível até meio ridículo. Eu sou o cara que pergunta: "Posso pegar na sua mão?". O Bear claramente não tem nenhuma preocupação com isso, porque a garota deita na cama dele e tira a blusa, e em momento nenhum ele pergunta: "O que está fazendo? Por que está fazendo isso?". Ele só vai com as coisas, né. E a Nick, ela começa a ter espasmos de sobriedade, digamos assim. Momentos em que ela volta ao controle do seu corpo. Porque essa Nick obcecada não é a Nick. Ela é o pedido, a ação do Bear. Esse desejo, ele não sabe muito bem como se comportar de forma humana. Ele não sabe o que uma pessoa faria e não faria, entendeu? A Nick também tem um foco esquisito na gata morta do Bear, que novamente ele não descartou a gata como se deve. E se você está se perguntando como que se deve descartar um corpo de animal, não, você não pode enterrar em qualquer lugar, nem jogar do barranco, nem botar no esgoto, nem dar descarga. Você deveria falar com um órgão competente e perguntar qual é a melhor forma de descarte. No caso de animais de estimação, eu acho que a forma que é mais usada hoje em dia é a cremação, e isso é caro, pessoas não podem arcar com isso, pessoas não podem, às vezes, levar até um lugar desse, tem lugares do Brasil que ainda não têm acesso a isso, então eu entendo fazer descarte inadequado, mas o Bear ele simplesmente bota ela num saco preto e deixa por aí, sabe. Ele nem leva pra lixeira da casa dele lá na frente, nem nada. A Nick pede ajuda várias e várias vezes no filme. E se a pessoa tá pedindo ajuda, demonstrando nojo, demonstrando que não tá em plenas faculdades mentais, ela não tá consentindo, cara. "Ah, mas ela parece querer muito, ela falou que tudo bem". Tá, mas a linguagem corporal dela e lapsos dela dizem que não, então é não, porra. O filme vai escalando, porque a Nick vai ficando cada vez mais maluca, ela dá um pedaço da gata morta num sanduíche para o cara comer, ela espera ele voltar para casa parada no mesmo ponto sobre o tapete, que é o lugar onde a gata do Bear morreu, e ela se vomita, mija e fica toda esquisita e come porcaria, fica toda suja, e quando ele chega em casa, ela fica tipo: "Ah, você chegou". Ela tenta obstruir a porta pra ele não sair, ela fica puta quando ele quer sair com os amigos dele, e os amigos dele também botam toda uma pressão social nele. Tipo, o Ian, que é o amigo dele, que é o maior zero à esquerda do mundo, até chega a implicitar pra ele falando: "Será que você não tá se aproveitando do estado mental fragilizado dela?". Porque a Nick inventa uma história de que o pai dela tem câncer e todo mundo cai nisso por um momento. E daí, tipo, ele tá falando: "Você não acha que você tá se aproveitando do estado fragilizado dela?". E o Bear fica tipo: "Não, cara, ela tá super na minha". Mas todo mundo acha esquisito e out of character que a Nick goste do Bear do nada.
todo mundo sabia que ela não gostava dele. E ela tá agindo esquisita pra cacete. E eu odeio como o Ian fala dela. Tipo, ele fala, ai, você tá comendo a Nick. Pelo amor de Deus, cara. Se você fala de mulheres assim, como que você consegue ter amizade com elas? Como você consegue olhar na cara delas e falar delas assim? Puta que pariu. O Bear não se sente mal pelo que ele tá fazendo. E inclusive eu soube pelo algoritmo do TikTok, que não é a coisa mais confiável do mundo, que tinha uma cena em que eles... tem uma cena que eles coisam, né? Lógico que tem uma cena que eles coisam. E isso foi o meu maior medo. Já no começo do filme eu pensei, nossa, alguma hora eles vão coisar e vai ser horrível. E foi horrível. Mas no roteiro original, aparentemente, tinha uma cena em que a Nick voltava no meio dessa atividade e pedia por ajuda e gritava, e o Bear, tipo, só esperava ela se acalmar e voltar a ser a Nick falsa e continuava o acto. Ânsia de vômito total, puta que pariu. E muitas pessoas estão falando, esse filme é o maior medo de uma mulher, que é ter suas barreiras desrespeitadas. Novamente, uma mulher e qualquer pessoa queer. E eu concordo, eu acho que também seria um dos meus maiores medos, porque eu tenho muita dificuldade em setar barreiras. A Nick pede ajuda e até manda um recado pro Bear, uma foto dela com ele numa Polaroid escrito "Não sou eu". E ele não consegue pegar essas dicas, sabe? Ou ele escolhe ignorar. Tipo, ele não tá nem aí desde que ele tem a namorada dos sonhos dele, que é uma garota linda. E se você notar no filme, ela até muda o jeito de se vestir. No começo, o estilo da Nick é uma coisa mais... não sei como isso se chama hoje em dia, acho que grunge, sei lá. Ela usa um jaquetão, uma bermudinha, botas, tudo de preto. Ela parece bem legal. E do nada, o estilo dela muda drasticamente. A Nick começa a ficar violenta, além de estranha. E ainda mais quando ela tá com ciúmes da Sarah. Quando ela vê a Sarah com o Bear, ela tem mais ciúmes, porque a Nick, de verdade, sabia que a Sarah era fim dele. Então faz sentido ela ter muitos ciúmes da Sarah. A Nick é escritora, e em dado momento ela lê um trecho do que ela tá escrevendo, e é completamente tipo Eroguro em forma de João e Maria. Por que João e Maria? Porque ela via ele como um irmão. E tem uns trechos de canibalização, e todo mundo sabe, canibalismo com forma de romance, não sei o quê. E eles têm esse negócio de comer a gata, né? Isso quer dizer que até a psique da personagem mudou completamente. O jeito como ela se expressa e faz arte também mudou. As coisas vão escalando. Sarah se encontra com o Bear para contar para ele alguma coisa sobre a Nick, tentando alertar ele de que essas coisas estão saindo do controle. A Nick aparece, mata ela, batendo a cabeça dela no volante. E essa cena é bem gráfica. Depois ela fala pro Bear, não se preocupa, eu vou cuidar desse corpo, pode ficar de boa, meu mano. E nesse momento ele vai até a loja, tenta... Ele vai várias vezes atrás do produto, né? Liga pro cara do produto, que na minha cabeça eu acho que é o diabo, a equipe que fez esse bagulho. Eu acho que é aquele tropo de item mágico que dá super errado, sabe? Ou o diabo me garantiu um desejo e ele levou isso ao pé da letra e eu me fudi. Geralmente é o diabo, mas também pode ser um tipo de djinn, um gênio dos desejos. Eu acho que seja essa a entidade que respondeu o saque de produto quando o Bear liga pra eles. Ele liga e fala, meu pedido deu errado, como é que eu posso desfazer? Daí o cara fala, porra, só se matando. Quando a pessoa que fez o desejo morre, o desejo acaba. E ele fica tipo, não, porque jamais ele faria isso pela Nick, jamais. Eu acho que ele tentaria fugir das suas responsabilidades. Quando o Bear volta pra casa, depois de ter conseguido mais um negocinho dos desejos, e ter falado com o dono da loja, né, perguntando o que tá acontecendo, e ele é super grosseiro com o cara, e o cara é grosseiro com ele, porque ele acha que o cara é maluco e tal. Ele volta pra casa e descobre que a Nick não descartou a garota coisa nenhuma, a Sarah. Ela rouba as roupas da Sarah e copia as maquiagens, não, as tatuagens dela, para que o Bear tente projetar ela na Nick. Eu me perdi na timeline, mas em algum momento o Bear vai pedir ajuda pro amigo dele, Ian, e ele fala pro Ian, você tem que me ajudar, você tem que pegar esse pauzinho e usar pra pedir pra Nick reverter o desejo, né? Pedir pra ela voltar ao normal e tal.
E o cara não acredita nele, mas ele resolve testar e pede $1 milhão e ele ganha $1 milhão. E daí ele resolve aparecer lá na casa do Bear depois, falando: ei, galera, bora resolver isso aqui, kkk. Vamos ver o que a gente pode fazer. E a Nikki simplesmente dá um tirambaço na cara dele. E eu não sei como é que ela conseguiu uma arma, mas o Bear não questiona isso, então acho que a arma tava na casa dele. Ou eles pegaram a arma de alguém, que tem uma hora que eles comentam: ai, a mãe de não sei quem tem uma arma, acho que é isso. O Bear fica cada vez mais sem saída, e daí ele resolve se mandar de F pra acabar com tudo, né? Pra salvar a Nick, mas eu diria que não, acho que é só pra fugir mesmo. E pra se salvar dela, né? Pra ter que lidar menos com ela. Ele vai até o banheiro, toma vários remédios, que são os mesmos remédios que mataram a gatinha dele, a Sadie. Antes que ele morra, a Nick acha, né, outro pauzinho dos desejos que ele levou pra pedir pra ela, por favor, reverter tudo, né? Mas ela não vai fazer isso. E daí ela usa o pauzinho pra pedir que ele goste dela de volta. Ele sai do banheiro antes de vomitar o coquetel que vai matá-lo, né? Porque, como eu disse, ele não ia fazer isso, né? Ele resolveu de última hora que não ia mais, ia vomitar. Mas ela pegou ele com a calça riada. Eles se beijam lindamente e o Bear, então, morre, porque ele não expeliu os remédios a tempo. Quando ele morre, a Nick volta ao normal e ela fica totalmente enojada. Que porra que tá acontecendo? Eu, honestamente, não sei como ela vai sair dessa. Tipo, mentalmente, como ela vai se recuperar de todos os horrores. Como é que ela vai se livrar dessas 3 mortes que acabaram de cair no colo dela? Como é que ela vai voltar a viver? Não tem como. É um desastre, tipo, acabou ruim pra todo mundo. Acabou, acho que numa das piores configurações possíveis. Eu amei o filme completamente, porque eu me senti representado e obcecado pela Nick, e várias coisinhas pequenas que ela faz, eu ficava tipo, clássico, já fiz isso, clássico. Então eu me senti muito, sei lá, adorável. Eu sei que não é nada pra se orgulhar, eu devo procurar terapia, eu vou procurar em algum momento, mas sei lá, eu me senti visto. E intrigado, entretido, eu amei o filme. Eu assisti Blade Runner esses dias. Tem uma cena de Stu no Blade Runner. Eu não esperava isso. Eu não vou dar nenhum detalhe pra não spoiler pra vocês, mas eu não esperava isso. E essa cena é tão sutil que muitas pessoas não vão ler como cena de Stu. Porque não tem gritaria, não tem nojeira nem violência. Então, muitas pessoas vão se sentir bem em passar pano para isso e dizer que não é. E Blade Runner lida com androides, né? Eu li isso no Reddit. Uma pessoa falou: é como se você fosse Stu a sua torradeira. Não é a mesma coisa. Claro que é, cara. É uma criatura senciente feita para replicar um humano. É lógico que isso é Stu. E no caso da Nick é a mesma coisa. Tipo, digamos que você considere que a Nick não tá no corpo dela, que o corpo não é mais dela. É a mesma coisa. Não tem como passar pano e dizer que não é não consensual, que não é um crime horrível. E imagina a Nick lá de dentro do corpo dela sem poder controlar, vendo ele fazer isso. Nossa, que coisa nojenta, caralho. E muita gente vai ver esse filme e vai se divertir nessas cenas da Nick sendo doida, gritando e pedindo ajuda. Muita gente relatou isso, né, que o pessoal no cinema gargalhou porque ela tá agindo como uma maluca, e algumas pessoas acham isso engraçado ainda. E é claro que tem gente que vai passar pano. Porque se o abuso não é horrendo e violento e nojento, as pessoas não ficam tão afetadas. Elas acham de boa. E isso é doloroso, cansativo, vergonhoso, paia e tudo que é de ruim. Muitos diretores fazem as cenas desse jeito para não chocar a audiência, para não deixar as pessoas desconfortáveis e também para se isentar da sua própria visão desse crime. Tipo, só falar que aconteceu a coisa é diferente de você contextualizar ela e dar o devido peso dela. E eu não tô falando que pra cena ter esse peso ela precisa ser violenta, horrível e escrota. Tipo, só de ver o pós da vítima, a dor, o choro e o nojo que dá pra fazer com simples olhares já muda totalmente a mensagem e a visão do diretor. Não tô falando que esses diretores
passam pano pra isso nem nada, eu tô falando que eles escolheram se isentar de ter uma visão mais crítica. Mas eu acho que esse filme meio que fez isso de propósito, sabe. Outro filme que ele tá sendo comparado muito é o filme Acompanhante Perfeita. e esse filme também é muito bom. E se você gostou desses 2, ou se você gostou de Obsession, eu recomendo esse. Se você gostou desse, eu recomendo Obsession. E se você gostou dos 2, eu recomendo assistir o The OG, o primeiro filme a fazer isso, que é Stepford Wives. Stepford Wives é esse mesmo premissa de mulheres sem controle sobre o não, numa roupagem linda, linda, anos 70, vintage. É lindo, esse filme é lindo, ele é perfeito, ele é ótimo, ele é saboroso. E ele é um statement desse tipo de terror. Então eu acho que todo mundo deveria assistir. A última coisa que eu quero falar, a teoria que eu achei muito interessante, que algumas pessoas construíram dizendo que quem está no corpo da Nick é a gata do Bear, a Sadie. Por isso a Nick fica obcecada com a gata, por isso ela faz várias conexões com a gata, tipo veredito gata, quando ela manda aquela marmita pro Bear, ou quando ela faz aquele altar pra gata, quando ela consome, né, a carne da gata, cozinha a gata, quando ela se vomita e se caga toda no mesmo ponto em que a gata morreu. E o jeito que ela age com o Bear, né? Muita gente vê demonstrações de carinho de animais como se fossem esse bagulho de nossa, ele me ama, não importa o que eu faça, hahaha. E são desrespeitosas com seus animais até por causa disso. Eu achei essa teoria muito interessante. Eu vou deixar na descrição o link do TikTok onde eu vi essa teoria, ela não é minha, óbvio. Eu acho muito pouco provável ser isso, tá? Mas eu adorei. Eu amaria se fosse. Enfim, essas foram as minhas impressões sobre o filme. Eu amei a montagem, o estilo que ele é gravado, o uso dos escuros nas cenas, a fisicalidade da atriz da Nick é tipo perfeita, os mini trejeitos que ela usa, todas as maluquices que ela pensa, doidices. Filme de mulher maluca é a melhor coisa que existe. E filme de incel se fudendo também é muito bom. Assistam o filme, deixem aí embaixo o que vocês acharam. E por hoje é isso. Tchau.